Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde e que estejam aí animados para estudar. Nós vamos ter hoje mais uma tarde, continuando o nosso conteúdo de vegetais que nós iniciamos na aula passada. Mas antes eu vou fazer rapidinho a correção do exercício. Então, abre o seu livro aí na página 249, certo? E confiram aí as respostas que vocês já devem ter colocado no livro de vocês. Na primeira questão, pede para você marcar um X nas alternativas que apresentam informações corretas a respeito da reprodução das briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Bem, você vai marcar a letra A letra C, a letra G e a letra I, ok? Então, A de avião, C de casa, G de goiaba e I de igreja. Essas são as alternativas corretas. Na segunda questão, ele mostra uma imagem, né, de uma folha, provavelmente de uma samambaia, e ele pergunta a que grupo de plantas pertence essa flor e o que é produzido em suas estruturas reprodutivas, que são essas bolinhas pretas que vocês estão vendo aí na folha. A letra correta é a letra D, que são as pteridófitas. A samambaia é um exemplo de pteridófita, e o que eles estão aí produzindo são os esporos. Letra D de dado. Terceira questão traz um texto, e a partir do texto ele pede para você, na letra A, marcar um X no grupo dos vegetais ao qual pertence o esfagmo. Nesse texto ele vai trazer algumas características, e de acordo com as características você observa que esse grupo pertence às briófitas. Então, marque aí briófitas. Letra B. Que importância da planta foi destacada na reportagem? Então, aqui o musgo, né, que é a planta que eles tratam aí, eles dizem que na Primeira Guerra Mundial, eles foram utilizados para curar feridas dos soldados em substituição ao algodão. Então, foi utilizado com esse objetivo. Letra C, descreva com suas palavras o grupo de vegetais assinalado no item A. Então, você vai descrever as características desses vegetais. Vamos lá. Quais as principais características que nós podemos ver aí? Plantas de baixa estrutura, ausência de vasos condutores, ausência de órgãos verdadeiros e dependência de água para reprodução, ok? Letra D, ele pede para, deixa eu ver, o esfagmo é encontrado principalmente em ambientes próximos a corpos d'água. Aí ele quer saber qual a importância da existência de água no ambiente para esses vegetais. Bem, nós aprendemos que as briófitas, elas se reproduzem, para se reproduzirem, elas dependem da água. Depende da água para levar o gameta masculino até o gameta feminino. Então, esses vegetais, eles só podem viver em lugares úmidos. Por quê? Porque eles dependem de água para reprodução. Ok? Então, aqui, meninos, nós vamos encerrar a nossa correção. Espero que todos tenham respondido corretamente e tenham colocado aí as respostas, corrigido aquelas respostas que não estão corretas. Então, agora nós vamos estudar um outro grupo de vegetais, que são o grupo das angiospermas. Nós estudamos briófitas, pteridófitas, gimnospermas, e agora nós vamos estudar o quarto e último grupo, que são as angiospermas. Todas as plantas, todos os vegetais, eles estão divididos estão classificados, na verdade, e são divididos, né, também, nesses 4 tipos,
ok? E a angiosperma é o grupo mais abundante, né? A quantidade de angiospermas que nós temos é muito grande, chega a mais de 450 mil espécies diferentes. E você vê que é um grupo muito grande. Bem, esse nome, angiospermas, ela vem de uma palavra grega que significa angeio, que significa urna, e esperma, que significa semente. Então, baseado no significado da palavra, nós podemos dizer que as angiospermas são as plantas onde apresenta o fruto envolvendo a semente. Urna, semente. Fruto envolvendo a semente. A semente ela está protegida pelo fruto. Outras características são essas que eu coloquei aí. A angiosperma é o único grupo de plantas que apresentam flores e frutos. Isso é muito importante. Nenhum outro tipo apresenta flores e frutos, somente as angiospermas. Então, se você encontra uma planta e observa que ela tem flores, ela pertence ao grupo das angiospermas. As gimnospermas, ela só possui sementes. E as briófitas e pteridófitas não possuem nem sementes, certo? Então, isso é um caractere extremamente importante. Flores e frutos pertencem somente à angiosperma. Por isso que é o grupo mais abundante, né? Porque nós sabemos que muitas e muitas plantas, elas possuem flores e frutos. Apresentam vasos condutores, sementes e grão de pólen. Ela é completa, quer dizer, ela vai ter todas as características das outras e ainda vai ter a mais flores e frutos, certo? Aí o grão de pólen é uma característica a mais também, porque é no grão de pólen que estão os gametas masculinos das angiospermas. Os frutos são formados a partir do desenvolvimento do ovário das flores após o processo de fecundação. Vocês vão perceber que a planta, ela tem flor e na flor estão os ovários. E o fruto daquela planta, seja ele comestível ou não, ele vai ser produzido a partir do desenvolvimento daquele ovário. Os frutos protegem a semente e auxiliam na dispersão dessas estruturas. Por quê? Porque o fruto, além dele proteger, a semente vai ficar dentro, né, protegida pelo fruto, por causa do fruto, aquela semente ela pode se espalhar por vários lugares, né? Por exemplo, você vê que uma pessoa ela pega uma manga, pega uma manga na roça, leva para sua casa, ou leva para a cidade, leva para outros lugares. Ao terminar de comer aquela manga, aquela semente, né? Caroço da manga, que nós chamamos de caroço, geralmente é colocado no ambiente. E naquele ambiente que ele vai ser colocado, vai gerar um outro pé de manga. Então, aquele fruto que saiu do campo, ele foi disperso e foi parar na cidade. Aí eu coloquei alguns exemplos de angiospermas, que é a mangueira, a morangueira, a roseira, a orquídea, chuchuzeiro, meu Deus, quase não sei a palavra. Chuchuzeiro, né? Que produz o chuchu. A moreira, a grama, sabia, gente? A graminha, a palmeira, até a grama é angiosperma. Você pode até dizer, tia, mas eu nunca vi a flor nem o fruto da grama. Mas tem. Elas têm flores e também têm frutos. Bem, vamos agora estudar as partes, né, as estruturas da angiosperma. A primeira estrutura que nós vamos estudar é a flor. Então, a flor, ela contém os órgãos reprodutores. Então, tanto o gameta masculino como o gameta feminino serão produzidos na flor. Vão existir plantas que vão produzir gametas masculinos e plantas que vão produzir gametas femininos. Mas também nós teremos plantas que irão produzir plantas que na mesma flor tanto produzem
gametas masculinos como gametas femininos, que são as chamadas plantas hermafroditas. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem de uma planta hermafrodita, onde na mesma flor vão existir estruturas que produzem gameta feminino e estruturas que produzem o gameta masculino. Outra coisa importante também nas flores é que elas são paradas, né? Planta, nós sabemos que a planta ela não se locomove. Então, como elas estão paradas, elas dependem de animais para que ocorra o encontro dos gametas. Lembra que eu falei que as briófitas e as pteridófitas dependiam de água para a reprodução? Lembram que as gimnospermas dependiam do vento para espalhar as suas sementes, os gametas masculinos? No caso das angiospermas, elas dependem de animais, que nós chamamos de polinizadores. O que esses animais fazem? A flor, ela tem um aspecto atrativo. Então, esses animais, eles são atraídos pela flor, pelo néctar da flor, e ao chegar na flor, as suas patas vão se ligar, né, aos gametas masculinos, e aí, através das patas desses animais, eles levam o gameta masculino de uma flor para o gameta feminino de outra flor. Então, no caso das angiospermas, eles dependem demais desses animais, né? Dos animais polinizadores. Então, polinizadores porque eles pegam o grão de pólen, que é o gameta masculino, onde está presente o gameta masculino de uma planta, e leva para a outra planta. Por isso, polinizadores, porque eles pegam o grão de pólen. E na outra planta vai acontecer o encontro do gameta masculino, que foi levado pelo animal, com o gameta feminino, que é a oosfera, e acontece então a fecundação. Eu coloquei aqui a estrutura dessa flor. Essa flor aqui é uma flor hermafrodita, porque ela tem tantos órgãos que vão produzir os gametas masculinos, como os que vão produzir os gametas femininos. Por exemplo, bem aí vocês estão vendo o grão de pólen, olha só. Aqui no grão de pólen é onde é produzido os gametas masculino. Aqui no óvulo, olha, aqui é o ovário, que está aqui dentro, com a setinha para dentro, e o óvulo é onde é produzido o gameta feminino. Então, essa planta ela tem os dois órgãos reprodutores. Aí, aqui no gameta, no sistema reprodutor masculino, nós temos o grão de pólen, nós temos a antera, que é essa partezinha onde eles estão, o filete, que é essa partezinha fina aqui, ó, que está até o grão de pólen. Então, a antera e o filete formam o que nós chamamos de estame. Junto com o grão de pólen, vai formar a estrutura que forma os gametas masculinos. Aqui nós vamos ter o o estilete, nós vamos ter o ovário, nós vamos ter o óvulo. A setinha não ficou muito colocada, mas é essa partezinha bem aqui verde. Gente, a estrutura feminina, ó, é dessa partezinha aqui, verde, que tem um orifício aqui em cima, descendo, forma tipo não é uma taça, gente, mas é um frascozinho com a barriguinha aqui, ó. Então, aqui a parte que produz os gametas femininos, tá certo? Essa partezinha esverdeada. Aí nós vamos ter também o cálice, que é formado pelas sépalas. Nós temos o pendúcio, nós temos o receptáculo. Aqui é aquela partezinha
verde da flor, que fica como o talozinho da flor, ok? E aqui nós temos uma flor completa. Gente, e a partir dessa flor é que vai ser produzido o fruto que nós comemos. Existem flores que elas vão ter um aspecto chamado de inflorescência. O que é essa inflorescência? São flores que apresentam flores reunidas bem pequenas e arranjadas, de modo que todas juntas parecem formar apenas uma flor. No caso da margarida, você observa, olhando assim para a margarida, você pensa que é uma flor apenas. Mas, na verdade, a margarida aqui no centro, ela é formada por várias flores que estão bem juntinhas, elas são bem pequenas. Então, essa junção de várias flores aqui no centro, nós chamamos de inflorescência. Agora nós vamos estudar outra estrutura da angiosperma, que são os frutos. Primeiro nós falamos da flor, agora vamos falar do fruto, ok? Bem, os frutos, eles são formados pela união do gameta masculino, trazido no grão de pólen, com o gameta feminino contido no óvulo da flor. Então, o fruto ele vai ser formado a partir dessa fecundação. O óvulo, ele vai desenvolver a semente e o ovário vai desenvolver o fruto. Então, isso é muito importante vocês aprenderem. Que o fruto vai ser a união, é como se fosse o bebezinho, né, da planta. A união do gameta masculino com o gameta feminino. E dessa união, o óvulo, que é uma parte da parte reprodutora da planta feminina, vai desenvolver a semente e o ovário vai desenvolver o fruto. Porque o fruto, muitas vezes, ele será consumido pelo indivíduo, pelo animal, mas a semente ela precisa ser produzida para que aconteça novamente a reprodução, né? O ciclo de reprodução, ok? Bem, você sabe, gente, o que é fruto? A diferença entre fruto e fruta? Todos nós já ouvimos as duas palavras. Eu estou comendo uma fruta ou eu estou comendo um fruto? Vamos lá. Nem todo fruto é uma fruta, mas toda fruta é um fruto. Então, o que é a fruta? A fruta é uma parte comestível, é a parte que nós comemos. Na verdade, essa palavra fruta, ela não é uma palavra assim que é usada no meio da ciência, mas é uma palavra usada no nosso cotidiano, que se refere ao que nós comemos, né? Algo comestível, a parte doce daquela fruta. Então, a fruta é a parte polposa que rodeia a semente da planta e que nós consumimos. E o fruto é uma estrutura botânica que faz parte do maior grupo de plantas angiospermas. As plantas que apresentam flores e fruto. Então, a fruta é a parte que nós comemos. O fruto, nem sempre nós comemos. Né? Tem muitas plantas que vão ter fruto que não é comestível. Por exemplo, a mamona, né? Tem um fruto, mas não é uma fruta, porque ninguém come a mamona. Aí nós vamos ter também, gente, os tipos de fruto. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Não, deixa eu passar bem aqui. Eu não coloquei aí, mas é interessante, gente, nós percebermos que existem frutos, por exemplo, como o caju, que eles não são chamados frutos em si, eles são chamados de pseudofrutos, porque o que nós comemos não é o fruto do caju realmente é a castanha, vocês sabiam disso? Interessante, né? Ok, deixa eu ver bem aqui, gente. Os tipos de fruto. Um fruto, ele é composto por duas partes principais. O pericarpo
esse pericarpo ele vai ser dividido em, olha as setinhas aí, epicarpo, olha a seta, mesocarpo e endocarpo. Então, essa parte aí que vai formar o pericarpo. E a semente que se encontra no interior, que é essa parte, esse caroço. O caroço é a semente. Então, todo fruto ele vai ter essas duas partes, o pericarpo, que é aquela parte mais da polpa, e a semente, que é o que vai perpetuar aquele alimento. Existem os tipos de frutos. Existem os frutos carnosos e os frutos secos. Os carnosos é aqueles que têm pericarpo suculento. E eles são divididos em baga e drupa. Nós temos o fruto carnoso baga, que o endocarpo e o mesocarpo suculento. Tem o endocarpo e o mesocarpo suculento, e as sementes vão estar livres entre eles. Como exemplo, nós temos a melancia, a goiaba, o pepino, a uva, a laranja. Você vê que são alimentos em que a semente vai estar dispersa. Gente, vocês observaram bem que o pepino e o tomate é um fruto, né? Muitas vezes a gente coloca ele na área dos leguminosos, mas na verdade eles são fruto. Pepino, tomate, berinjela, pimentão também é um fruto. Quando você abre o pimentão, as sementes estão dispersas dentro do pimentão. Nós temos também os frutos carnosos chamados de drupa, que apresentam uma única semente. E o endocarpo ele vai ser mais duro e espesso. No caso, o abacate só tem uma semente. O pêssego, a ameixa, a manga, o azeitona. Então, você vê que eles apresentam, no caso do endocarpo, ele é duro, né? Mais duro. Vai tentar quebrar uma semente de abacate. Meu Deus, nem consegue, difícil. Consegue, mas é mais difícil. Então, tipos de fruto, não esqueça. É o carnoso e o seco. E o carnoso vai ser dividido em baga e drupa. E o fruto seco. O pericarpo é seco. Aí nós temos exemplo aí, a castanha do Pará. O feijão, gente, também é um fruto. A ervilha, a soja, girassol, arroz e milho. Porque a semente deles são bem mais, mais seco. Bem, a estrutura das angiospermas, agora vamos ver a semente. Nós falamos da flor, as estruturas principais da angiosperma, a flor, o fruto, e agora nós vamos ver a semente. São formadas a partir do óvulo, após a união do gameta masculino e feminino. Elas podem ser monocotiledônia e dicotiledônia. A monocotiledônia, ela possui um cotiledônio. O cotiledônio é como se fosse uma parte desse órgão que foi modificado e se transformou tipo uma folha endurecida. Aí nós temos aí o arroz, como exemplo. A dicotiledônia, ela possui dois cotiledônios, que no caso eu tenho como exemplo aí o feijão. Quando você pega a semente do feijão, você consegue abrir em duas partes, não é verdade? Você já fez isso? Pega uma semente de feijão, ao abrir a semente de feijão, ao quebrar ela ao meio, você consegue perceber duas partes. Cada uma daquelas partes nós chamamos de cotiledônio. Mas no caso do feijão, eles têm duas partes, por isso que são dicotiledônio, dois cotiledônios. No caso do arroz, não. Ele só tem uma parte da planta que foi modificada. Então, meninos, aí nós encerramos essa parte que fala das angiospermas. Eu coloquei no slide as principais características, mas é importante também que vocês façam a leitura do texto no livro, que tem um conhecimento mais aprofundado. É importante que vocês façam isso. E qualquer dúvida, vocês vão colocar aí no grupo. Vou colocar também a atividade que vocês deverão desenvolver durante esta semana. E eu espero que vocês possam
está realmente aprendendo, estudando com dedicação, com empenho, cada assunto que está sendo colocado. Embora estejamos trazendo esse assunto de forma nas redes sociais, não presencial, mas se você realmente se dedicar, se empenhar, com certeza você vai aprender. E estamos aqui, qualquer dúvida. Um cheiro, um abraço e uma boa tarde para vocês. Que Deus possa abençoar e logo, logo estaremos juntos. Tchau.